Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia. Obrigado, amor. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. A vontade de ficar aqui a noite inteira, né? Você não precisa vir pegar a bênção da cadeira não, tá, gente? A cadeira é igualzinha qualquer uma. Que tremenda presença de Deus aqui nesse lugar, nessa noite. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 23. É um texto um pouco longo, mas eu creio que Deus deseja falar conosco na sua palavra. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graça, agradecer a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões muito acima de todo o governo e a autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Muita coisa, né? Muita coisa. Esse capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ele precisa ser lido com muita calma. Se a gente for parar para olhar essa unidade textual e tentar destrinchar esse texto, só isso aqui que a gente leu daria facilmente uns 10 sermões, porque são muitas coisas aqui. Eu já falei isso várias vezes, eu amo essa carta, a carta de Paulo aos Efésios. Vai ser uma das séries que
séries que a gente vai fazer no culto de sábado, séries de pregações, uma delas vai ser em Efésios, né? A próxima série que nós vamos ter, depois a gente teve a Livres, né, que foi em Gálatas, e a próxima série vai ser, depois do Congresso Arte e Vida, a gente vai começar em setembro, vai ser a série chamada, tô dando spoiler já, hein? 7 Sinais. O nome da nossa série, 7 Sinais. Eu não vou falar tudo agora, porque tem que gerar aquela, né, expectativa, então depois eu explico o que são esses 7 sinais, mas vai ser a nossa próxima série, e depois, se Deus quiser, a gente vem para Efésios. Mas essa carta ela é bem intensa, não tensa, intensa, porque Paulo ele está orando o tempo todo. Paulo escreveu Efésios, assim como outras cartas, quando ele estava preso, né? E o cara era um apóstolo, ele era um missionário, ele não parava. Então ele estava andando o tempo todo no evangelho, andando e pregando, andando e pregando, andando e pregando. Aí confinaram ele dentro de uma casa em Roma, ele estava preso, então ele ia fazer o quê? Ele ia orar e escrever, orar e escrever, orar e escrever. E é nesse... Fala, Timóteo! Olha o cara. Aí que benção. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Ele escreve a carta aos Efésios no meio das suas orações. Eu até queria dizer para você, gente, que se você precisar ir embora, fica à vontade, tá? A gente vai ficar aqui se deleitando na palavra e na adoração por mais um pouquinho, mas fica à vontade. Ele escreve a carta aos Efésios no meio das suas orações. Então a carta aos Efésios é até engraçado, se você for parar para ler, uma hora ele está falando e de repente ele começa a orar de novo, aí ele fala que ele está orando e aí ele conta qual que é a oração, enquanto ele está contando qual que é a oração que ele está orando, ele começa a orar de novo, e essa carta ela é intensa por causa disso, porque é oração, 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 oração. Paulo está incendiado, o coração de Paulo pelos Efésios está em chamas na oração. E aí ele começa dizendo, nos primeiros versículos do capítulo que a gente leu, ele começa dizendo assim: olha, vocês precisam saber quem vocês são em Deus. E aí ele começa a falar sobre a identidade daquele que foi encontrado por Jesus. É a sua identidade, Carolzinha, é a minha identidade. Isso que ele está orando aqui é exatamente quem nós somos em Cristo. Caminhar em vitória, quer ser um adorador de Jesus, caminhar e viver um estilo de vida de adoração, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. A gente fala muito sobre como Jesus nos encontrou, em pecados, né? Totalmente alheios à sua glória, inimigos de Deus, mas Jesus nos resgatou. Depois que Ele nos resgatou, Ele nos deu uma nova vida, uma nova identidade. E a razão pela qual muitas vezes a gente vive uma vida de derrota é porque a gente ainda não compreendeu essa nova identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. E Paulo começa dizendo, ele olha, ele diz assim, Ele já nos abençoou nas regiões espirituais com Cristo Jesus, Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Cara, Deus te predestinou para você estar aqui nessa noite. Ele escolheu você antes que o mundo existisse, antes de criar o sol, antes de criar o universo e todas as galáxias. Ele já te conhecia e Ele te amava, e Ele falou: eu quero você, eu amo você, Gustavo. Antes que o sol existisse, ou como diz aquela música, antes que o haja houvesse. Vocês sabiam que era antes que o haja houvesse na música, né? Tem gente que canta, antes que o ar já houvesse. Não é o ar. Antes da criação do mundo, Ele decidiu te amar. Antes que você pudesse fazer qualquer coisa para impressioná-lo ou para decepcioná-lo, Ele falou: você é meu, você é minha, eu te amo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Ele não só fez isso, mas quando nós nos tornamos alheios a Ele, Ele mandou Jesus para nos salvar. E Ele continua falando isso, até que parece que Ele respira um pouco dessa primeira oração, porque Ele começa a falar, isso é uma oração. Aí Ele para, aí Ele diz assim: bom, quando vocês ouviram essa palavra, e vocês creram nessa verdade, o Espírito Santo, Ele selou vocês. E aí vocês se tornaram para o louvor da glória de Deus. E aí o que eu tenho ouvido sobre vocês? Que vocês estão dando frutos, né? Vocês estão dando frutos, e
uns aos outros. Isso é muito lindo de ver, são frutos da salvação de vocês. E por isso eu menciono vocês sempre nas minhas orações. Paulo sabe quem são esses caras, em Cristo Jesus. Então Paulo, ele coloca eles constantemente em oração. E pelo que Paulo ora? Quando Paulo ora pelos Efésios, pelo que ele está orando? Vamos ver. Ele diz, lá no versículo 17, perdão, versículo 15: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo ora, e essa oração é a oração que nós devemos fazer sobre nós mesmos e sobre os outros. Que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Pensa nisso um pouquinho comigo. O que é um espírito de sabedoria e de revelação? Para que a gente precisa desse negócio? Quando alguém te pede oração, quando você vai orar por alguém, eu vou orar pelo Michel. Deus, abençoa o Michel. O Michel é o casamento, a família, né? Os filhos estão chegando e aí a família está aumentando. Deus abençoa ele assim, a área financeira, a área emocional. Tipo assim, abençoa. A gente fala abençoa porque já está tudo incluído aí, né? Abençoa. Mas Paulo, quando ele ia orar, ele tinha um propósito específico que ele queria, um pedido específico e muito importante, que tornaria todos esses outros pedidos irrelevantes, entre aspas, não tão necessários. Se Paulo estivesse orando pelo Michel, ele não ia orar por essas coisinhas pequenas que a gente de oração. Ele ia orar que o Michel tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Por que o Michel precisa disso? Porque existem coisas, a sua identidade em Cristo Jesus, quem você é em Deus, se você souber quem você é em Deus, se através desse espírito de sabedoria e de revelação, Deus te revelar quem você é em Cristo Jesus, meu irmão, você voa. Você voa. Essas outras bênçãos que você precisaria nas outras áreas, elas tornam-se, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, porque Deus me deu o espírito de revelação. Isso acontece, gente, a gente precisa desse espírito de sabedoria e revelação, porque a vida é como, uma ilustração interessante, é um parque de diversão. Já foi na casa dos... Já foi? Parque de diversão? Gente, vocês nunca foram na casa dos espelhos? Já foi? Quem já foi na casa do espelho? Que são aqueles espelhos meio distorcidos, assim. Aí você vai em um, você fica gordão. Aí você vai no outro, você fica magro. Aí você vai no outro espelho, você fica baixinho. Do outro, você fica comprido. São imagens distorcidas. Imagens distorcidas de você mesmo. E a gente acha graça, óbvio, né? É engraçado. Tinha que ter um espelho que você olhasse e ele te dava cabelo. Esse ainda não tem, né? Eu ia gostar desse espelho. Mas a gente dá risada, só que na vida a gente tem várias imagens de nós mesmos. E a gente vive em cima dessas imagens. A gente não acha a graça delas, a gente assume elas como realidade. E quando Paulo diz, Carolzinha, você precisa do espírito de sabedoria e revelação, ele está dizendo, Deus quer quebrar esses espelhos de imagens distorcidas e te dar um espelho que vai te a sua imagem real, como você é para Ele. O que você tem nele. Porque se você não tiver o espírito de sabedoria e revelação, eu posso orar por você como eu estava orando pelo Michel, para Deus abençoar seus estudos, para Deus abençoar a sua vida, sua família, sua faculdade. Posso orar por tudo isso. Mas se você ainda tiver uma imagem distorcida, de nada vai adiantar. Você vai continuar vivendo sem usufruir de tudo aquilo que Deus tem. De tudo que Deus sonhou para você, porque você tem uma imagem distorcida. Então, quando Paulo ora pedindo para os Efésios e profeticamente sobre a palavra de Deus, ele está dizendo, primeira igreja batista, vocês precisam pedir a Deus, que Deus mostre a vocês, através de um espírito de sabedoria e revelação, quem vocês são. Quem vocês acham que vocês são não interessa.
Quem o mundo diz que vocês são também não interessa. Interessa quem Deus diz que vocês são. Não interessa aquilo que vocês acham que vocês têm ou aquilo que vocês acham que vocês podem. O que interessa é o que Deus diz que vocês têm e o que Deus diz que vocês podem, porque esse é o reflexo real. Beca, é isso que interessa. É como Deus te vê. Não interessa o mundo, quem você é em Deus, Beca. Você só vai entender isso se Deus te abençoar com o espírito de sabedoria e revelação. E aqui ele não está falando de um dom espiritual de sabedoria e revelação. Ele está falando, ouça o que o Espírito diz a você sobre quem você é. Veja o que a palavra de Deus diz sobre quem você é. E o que ele diz? O que ele quer que a gente saiba? Quem nós somos? O que nós temos? Ele diz: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou. A primeira coisa, quando Deus abre os nossos olhos e Deus nos mostra a nossa imagem refletida, real, sem distorções, você vê que você tem uma esperança maravilhosa. Uma esperança maravilhosa. Primeira coisa. Nós somos bombardeados por valores falsos em todo lugar onde a gente está. A gente vive em permanente com pessoas cujos alvos são a prosperidade material, a segurança, prazer, prestígio, e é inevitável que a gente absorva essa atmosfera que está em torno de nós. E aí o céu, a glória, a eternidade, parece uma coisa remota. E o aqui e o agora, que está diante de nós, parece ser tudo que existe. A gente se esquece do porvir. Quando a gente fala de futuro, o que você pensa? Você pensa em amanhã, mês que vem, daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Isso é uma imagem distorcida do futuro. Esse é um espelho distorcido do teu futuro. Paulo está dizendo, Deus, abre a mente da Gabi, para que ela não se confunda, achando que futuro é daqui 5 minutos ou 5 anos ou 50 anos. Mas lembra, através do teu espírito, a Gabi, que o futuro dela é garantido. Ela tem uma esperança que ela vai reinar com Cristo em glória, o que torna este mundo e todas as suas benesses irrelevantes, temporários, pequenos demais para que você dedique a sua vida a Ele ou a essas coisas. Conseguem compreender? A nossa esperança é participar do triunfo final de Cristo Jesus. A nossa esperança é essa. Nos espelhos distorcidos, parece que as coisas nunca vão mudar, é ou não é? As coisas são como elas são, elas nunca vão mudar. E se mudarem, provavelmente vão mudar para pior. É assim que o mundo vive. Pelo menos quando você assiste o jornal, essa é a impressão que você tem. Que a coisa, tá todo mundo desesperado. O que vai ser do Brasil? O que vai ser da reforma da Previdência? Com quantos anos, pelo amor de Deus, eu vou me aposentar? Mas a gente já estou lá reinando com Cristo na glória, chega uma carta, né? Sua aposentadoria chegou. Meu Deus! Estado Islâmico. Atentado terrorista. Eu não sei vocês, mas eu fico, cara, que hora aqui? Porque o negócio está tenso. Quais são suas perspectivas de futuro? Qual que é a tua ideia do futuro? Paulo está dizendo, se o Espírito Santo abrir os teus olhos, você não vai mais se preocupar com essas coisas. Sabe por quê? Porque para nós o futuro é Cristo. O meu futuro tem um rosto. O meu futuro é um futuro de glória. O meu futuro é um futuro de vitória final. No meu futuro, conforme a Bíblia diz, nós reinaremos com Cristo e julgaremos os anjos. Então eu não temo o meu futuro. Eu não preciso ficar com medo do que vai acontecer. Porque eu estou muito consciente de que pode acontecer o que for, amanhã, ou daqui 5 anos, ou daqui 50 anos. O meu futuro final é com Cristo. Ninguém me tira isso. Essa é a minha segurança. Imagina se você descobre que alguém, um parente muito distante, morreu e deixou para você depositado nas Ilhas Caimã, longe de imposto, uma fortuna de $100
bilhões de dólares. Para exagerar o valor mesmo, assim. 100 bilhões de dólares. Você ia ficar preocupado com a reforma da Previdência? E ou não? Você ia ficar preocupado com o desemprego? Você ia ficar preocupado com o quê, né? Rapaz, tá garantido lá, mano. Tem a senha aqui, é só sacar. Vamos para Ibiza. Não, Deus. Paulo está dizendo, deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos. Senhor, abre os olhos da primeira igreja batista, desses jovens aqui, para que eles não se iludam com um futuro pequeno demais, porque o futuro que eles já têm, a esperança que eles já têm, é maior do que qualquer oferta que você pode receber, Léo. Essa é a tua esperança, não se esqueça disso, não começa a ficar confuso pelas imagens distorcidas de futuro, que o mundo te apresenta, das oportunidades. O teu futuro, a sua esperança é Cristo Jesus, e aqui essa palavra esperança, não é aquela esperança, não é esperança, você pode não ser, aqui é certeza absoluta. Então a primeira coisa que Paulo deseja que os efésios vejam, e conheçam, se tornam conscientes, é dessa esperança maravilhosa. Depois ele diz, que vocês conheceram a esperança para a qual ele os chamou, e também as riquezas da gloriosa herança dele, nos santos. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Do que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, pegando o texto de Apocalipse, que quando Jesus morreu, ele para si, para Deus, homens de toda tribo, língua, raça e nação. Você é herança de Deus. Você é herança, Edclei, você é herança de Deus. Herança é um tesouro, é ou não é? Marcela, você é o tesouro de Deus. Deixa o Espírito Santo te dizer isso. Miriam, você enche os olhos de Deus de alegria. Ele olha para você, ele vê uma pedra preciosa, o coração dele se desfalece. Olha e fala assim, essa é a minha herança. Ele olha para Marcelo e fala, é ela que eu amo. Paulo está dizendo, se o Espírito Santo abrir os olhos de vocês, vocês vão entender que vocês são muito, muito, muito preciosos. Então, se Paulo quer que você conheça essa herança maravilhosa, ele quer que você conheça também o seu valor imensurável. Você é uma joia de Deus. Não vou orar pelo Gustavo ou pelo Michel, eu posso dizer assim, Deus abençoe o Michel, trabalho, barará, barará. Ou eu posso olhar para o Michel, fechar os olhos e dizer assim, quando o Senhor olha para o Michel, teu coração se enche de alegria. O Michel é uma joia de Deus. Deus, qual é o teu coração pelo Michel? O Michel é uma joia, o Gustavo é uma joia. Deus tem sentimentos por você. A gente vê isso na parábola da ovelha perdida. Deus tem sentimentos por você, Beca. Deus tem sentimentos por você, Rai. Ele te ama. Deus não coleciona galáxias. Deus está nem aí para isso. Deus ama pessoas. Ele coleciona filhos. O deleite de Deus está em você. Você não precisa colocar teu valor em nada. Você é valoroso por duas razões. Primeiro, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você já carrega em si aquilo que a gente chama de imago Dei, a imagem de Deus. Você carrega em você. Só que aí veio o pecado, e o pecado desfigurou essa imagem. E a gente se tornou destroços. Destroços de algo muito nobre, mas mesmo assim destroços. Mas nós não somos só destroços. Deus enviou seu Filho e derramou o seu sangue por nós. Então isso nos confere muito valor. Deus fez um investimento em você. E você pode olhar para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, e para você ele pode não parecer muita coisa. Você pode olhar para mim e eu posso não parecer muita coisa para você. Talvez não seja uma pessoa muito impressionante. Vamos ver essa pessoa de modo diferente. Você é especial para Deus, Emily. Talvez você olhe para uma pessoa andando de ombros caídos, você não dá nada para ela.
Deus ama essa pessoa, Deus ama você. Você precisa do seu valor imensurável. Ele deu tudo por você, porque Ele te amou demais. Se você tiver essa consciência de que você é amado, eu não preciso ficar orando por outras coisas. Se Deus te der essa consciência, meu irmão, você é inabalável. Você pode ouvir o que for, de quem for. Pode passar pelo vale, pela crise que for, você sempre vai falar assim: eu sei quem eu sou em Deus, eu sou parte da gloriosa herança conquistada na cruz. Esse mundo não me atribui valor, Deus me atribui valor. Você precisa conhecer isso. Olhando de fora, alguém olha para você, pode ver só uma pessoa sem cabelo, mas Deus olha para você e vê um tesouro. Terceira coisa que você precisa conhecer: não só a sua esperança maravilhosa, não só o seu valor imensurável, mas o seu infinito poder, o infinito poder que habita em você. Ele diz no texto, finalzinho já: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo a direita. E aí ele continua falando do poder. Tipo assim, será que o nosso destino está sendo decidido em Brasília ou em Washington, e a gente não tem poder nenhum sobre a nossa própria vida, o nosso próprio futuro? Porque realmente a gente participa de um país, e a gente sabe que o poder está na mão dos grandes políticos, daqueles com grande capital, e às vezes a gente se sente meio que marionete no meio disso tudo, indefeso. Mas isso não é verdade. Paulo ora para que esses crentes percebam o poder que opera neles. E com o poder, ele diz: a suprema grandeza do poder de Deus. Sabe o que habita em você? O poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Deus sustenta a terra na palma da sua mão. Na palma da sua mão. Este poder habita em você. Você não precisa temer o seu governo, nem o grande capital, nem o homem mau, nem o dia mau, porque em você habita o poder que levantou Jesus de dentre os mortos. E se Deus quiser te batizar com poder, você sai daqui para ressuscitar os mortos e curar os enfermos. Se Deus resolver te encher desse poder, e você, nesse poder que habita em você, você vai sair daqui olhando altaneiramente, caminhando altaneiramente, sem se preocupar com os grandes poderosos dessa terra, porque você sabe que quando Jesus ressuscitou dos mortos, não foram os políticos que ressuscitaram Jesus, não foram as grandes corporações que ressuscitaram Jesus, não foi o grande capital que ressuscitou Jesus, foi o Espírito Santo, e este poder você tem. Caminhe no poder do Espírito Santo, meu irmão, e você será indestrutível para o inferno e para o pecado. Caminhe no poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo, Efésios, eu poderia orar por vários de vocês, mas se vocês souberem o futuro de vocês, a esperança de vocês, se vocês souberem o valor que vocês têm para Deus, e se vocês souberem o poder que vocês têm em Deus, qualquer oração é insignificante. Deus abençoa o fulano. Ele não precisa disso. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele tem, ele crê no poder do Espírito e ele age no poder do Espírito. Pronto. É isso que Deus deseja fazer conosco nessa noite. Deus deseja nos dar essa convicção, ter olhos abertos para isso. Assim como os discípulos de Jesus, quando encontraram o túmulo vazio. Deus, cara, é muito poder, meu Deus. E eles saíram pregando essa mensagem sem medo da morte, sem medo do futuro, sem medo do que iam falar, porque eles entenderam quem eles eram, que eles entenderam o poder que estava em jogo ali. A história conta que Napoleão, ele sempre as batalhas de um lugar muito estratégico, e ele ficava olhando quais eram as regiões da batalha onde eles precisavam ocupar para ganhar a batalha. Então ele sentava do lado do general e falava: olha, nós temos que ocupar aquela fazenda ali, se a gente ocupar aquela fazenda a gente ganha a guerra. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Se vocês conhecerem essas verdades, vocês ganham qualquer guerra. Vocês não precisam ficar batalhando, lutando contra as coisas. Saibam a esperança que vocês têm em Cristo Jesus. Saibam o valor que vocês têm para Deus. E saibam o poder que habita no meio de vocês. E não abaixem a cabeça para o mundo, para o pecado e para nada.
Sejam ousados, sejam valentes, vocês têm uma esperança, vocês são amados, você tem por que nós não vivemos de acordo com isso? No capítulo 3, versículo 14, ele fala um pouco mais sobre esse poder. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 14 de Efésios. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Já começou a orar de novo, né? Não aguentou. Do qual recebe todas as coisas na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Espera aí. Quer dizer que esse poder, ele se manifesta em mim por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no meu coração através da fé. Não, espera aí, mas Cristo já habita no meu coração. Eu posso crer ou não, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. Cristo não habita no meu coração? Claro que Ele habita. Por que Ele fala, habite por meio da fé? Ele está dizendo o seguinte, é óbvio que Cristo habita, mas se você não crê que Ele habita no seu coração, de maneira prática no seu dia a dia, você não crê que Ele está com você, e você não crê que Ele te enche de poder, você não vai utilizar, você não vai ter acesso a esse poder de Deus, porque o poder, e Cristo habita no nosso coração mediante a fé. Mesmo se você não crê que Cristo habita no teu coração, isso precisa ficar muito claro. Mas para viver uma vida de poder, você precisa caminhar em fé. Quando você se encontra com qualquer situação, ou na tua vida, na tua caminhada, você precisa dizer, eu não estou sozinho, Cristo Jesus está comigo, este poder me está acessível e eu vou caminhar neste poder. Percebe a diferença? Quando a gente crê e a gente age, porque essa verdadeira fé produz atitude. Eu creio que Jesus habita no meu coração e eu vou andar nessa fé e vou andar nesse poder. Aí a gente exerce esse poder que nos está acessível por meio do Espírito Santo. Quando eu orava por essa noite, Deus falou comigo, o fogo da oração precisa de lenha, precisa de combustível para queimar. E esse culto aqui, essa decoração, tudo que a gente está fazendo aqui, isso não é suficiente para te fazer adorar ou para fazer você se entregar a Deus, não é suficiente. Isso aqui é palha. A palha produz um fogo brilhante, mas acaba rápido. Ou seja, isso aqui não vai durar muito tempo para você se você está dependendo disso aqui. Você vai sair daqui e já acabou. Agora, se você conhece essa verdade que nós acabamos de ler, isso te impulsiona para Deus. Você começa a ter uma lenha poderosa e esse fogo vai queimar por muito tempo, porque você sabe quem você é em Deus, e você vive na dimensão do Espírito Santo, e você exerce, caminha na glória, você caminha nos dons espirituais, porque você crê, você exerce a sua identidade em Cristo Jesus, porque Deus abriu os seus olhos, e agora você está se vendo corretamente. Então, o Espírito Santo falou comigo, o meu povo precisa conhecer a verdade. Não existe nenhum combustível melhor para o fogo da oração do que a verdade. Se você quer que a tua vida de oração seja incandescente, intensa e duradoura, você precisa meditar na verdade. Você precisa ir para a palavra. Conforme você vai recebendo essa verdade, o fogo vai ateando o seu coração. Quantas pessoas vêm e falam, puxa, eu estou mal com Deus, estou mal com isso, estou mal com aquilo. E às vezes é até chato assim, mas a primeira pergunta que eu faço, cara, tua comunhão com Deus? Ah, tá assim, eu estou orando. Sim, eu sei que Cristo habita no seu coração, Carolzinha. Eu sei que você ora. Mas você sabe quem você é e você anda no poder do Espírito Santo. Cristo está habitando no seu coração por meio da fé no Espírito Santo? Não, eu oro. Eu tenho buscado. Deus deseja nos levar a um novo nível. A um novo nível. Quantos aqui querem atingir um novo nível em Deus? Eu também. Você precisa conhecer quem você é. E você precisa se apropriar, tomar posse dessa verdade. E deixar que a tua vida com Deus seja incendiada por essa verdade.
Amém? Nós já estamos encerrando. A gente vai tocar mais uma música. E quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Deus te trouxe aqui nessa noite para atear um fogo no teu coração. O que nós fizemos aqui, esse momento de adoração, de entrega, foi tremendo, foi maravilhoso. Mas lá na sua casa, só você e Deus, vai ser ainda melhor, amém? Que Deus coloque no teu coração a vontade dEle, que Deus opere uma cirurgia espiritual nos seus olhos, remova toda a catarata, que Deus quebre os espelhos que te dão uma imagem falsa de quem você é, do seu futuro e do seu poder, e Ele encha o teu coração com a esperança viva, com o poder sobrenatural e com o amor dEle. Aí sim, vivendo na fé, operando nas coisas, nessas verdades, nessas realidades, tomando posse para si. Aí, meu irmão, não haverá limites para você. Não haverá limites. Amém? Vamos cantar e logo depois a gente vai orar e a gente já vai estar se despedindo. Mas pega a palavra que você acabou de ouvir enquanto a gente estiver cantando. Se você talvez nem quiser acompanhar cantando, não precisa. Mas vai orando no teu coração dizendo: Senhor Jesus, eu quero me apropriar dessa verdade que eu ouvi. Eu quero me apropriar da verdade de quem eu sou no Senhor. Eu não quero ter uma imagem distorcida de quem eu sou, mas eu quero entender que o Senhor nessa noite está abrindo uma porta para que eu ande e caminhe numa vida de sobrenatural. Eu quero caminhar numa vida de sobrenatural. O Senhor, essa porta está aberta para você nessa noite, meu irmão. Diga para o Senhor Jesus que essa é a vida que você quer tomar. E guarde, tome posse dessas verdades. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, tua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho eu sou, e agora filho eu sou. Quebrou o abismo entre nós, se revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Obrigada, Jesus. Tão perdida eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde
Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus nos revelou o seu amor. Nós somos alvo do amor de Deus. Os olhos de Deus direcionados a nós e as suas mãos estendidas para nos abençoar. O seu Espírito está derramado nos nossos corações como o selo do seu amor, para nos encher de poder sobrenatural, para vivermos uma vida sobrenatural. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela atmosfera tremenda que o Senhor e o teu Espírito geraram aqui nessa noite entre nós. E nós te convidamos, Pai, não queremos que esse culto seja uma exceção. Queremos que seja constante a tua presença sobre nós. Queremos que seja constante a tua ação sobrenatural no nosso meio, e em cada célula, em cada culto, para a glória do teu nome. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Sei que hoje, por ser um pouco diferente, a gente estendeu um pouquinho mais, mas foi muito tremendo, não foi? Uau, que demais. Vamos fazer mais vezes, né, essas loucuras. Mas quero mais toda a equipe, né, de voluntários do culto, inclusive fazer um pedido. Nós vamos já encerrar. A gente vai tocar mais uma música e vamos ficar por aqui. E eu quero pedir aos rapazes, tá, principalmente do grupo de voluntários, mas também o pessoal da Rede Uni, ou de qualquer rede que você seja, se não for de nenhuma rede também não tem problema, para a gente ajudar a arrumar agora no final, porque amanhã cedo, às 8 horas, tem culto. Então a gente precisa levar as coisas lá para cima. O pessoal da produção vai estar nos ajudando, dizendo o que vai onde. E aí eu quero pedir que vocês tenham esse coração de servo, para a gente ficar aqui. Se ficar todo mundo e a gente ajudar, né, todo mundo bonitinho, a gente termina bem rápido, ok? Posso contar com o coração de servo de vocês, rapazes? Amém, amém, amém. Obrigado. E amanhã também, um recado importante, tem Tadel. Às 10 horas da manhã tem Tadel. Então você que é coordenador, supervisor, líder em treinamento, ou você faz parte do núcleo da sua célula, você está lá ajudando o teu líder, tua líder, vem aqui que vai ser bênção Tadel amanhã. Às 10 horas da manhã, Tadel para todo mundo. O pessoal que é da Rede Uni já sabe, vem de roxinho, camisa da rede, tá? Quem não tiver, amanhã a gente vai estar ali, você pode comprar a sua também, ok? Bênção? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus por essa noite e vamos terminar celebrando o nome dele. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé.